Parece que as pessoas buscam mais o extraordinário do que o ordinário. Procuram mais o que é milagre, podemos dizer, né? O que passa de fantástico, do que é fé, do que nós precisamos realmente para caminharmos nesse mundo, para chegarmos a Deus, né? Então, nós temos aí, percebe-se, tanto na conversa entre as pessoas que querem o ensinamento, que buscam a catequese, tanto quanto no próprio site, nós percebemos que o extraordinário chama mais atenção do que o ordinário. O que a gente deve pensar sobre essa busca? Que as pessoas têm mais pelo extraordinário. Então essa é a pergunta para hoje, já seria né? Aproveitando, a questão. Muito bom. E eu penso assim, que realmente o próprio Deus, quando Ele nos convida à vida da fé, Ele nos convida à vida humana, comum, no nosso dia a dia, se baseando naquilo que o ser humano precisa conhecer, precisa abraçar como princípios e exatamente tocar a sua vida, cumprir os seus deveres, desenvolver a sua vocação. É isso que Deus está nos propondo. Deus não está nos convidando para que vivamos experiências extraordinárias A todo instante. Né? Todo instante, como se fosse deixando a vida da família, a vida entre os amigos, na sociedade, de lado e vivendo as emoções, alguns momentos assim extraordinários. Ao contrário, compreendemos que o plano de Deus é nos ajudar na vivência comum. Por isso, eu acredito que pode surgir algum tipo de pensamento que isso é tão comum, essa vivência da fé assim, sem emoção, que às vezes se vamos procurar alguma coisa além dessa vida do dia a dia, na fé, na fidelidade a Deus, né? Que as pessoas começam a procurar essas coisas extraordinárias. E eu acho isso o primeiro ponto que temos que assim destacar. Só que eu vejo nisso um grande perigo se a pessoa pular as etapas. Né? Por quê? Porque compreendemos assim, alguém que quer se encontrar com Deus, ele precisa procurar um compromisso para a sua vida com este Deus. É uma aliança a qual Deus nos convida. Aliás, Deus que se revela para nós é Deus da aliança. Nós temos a aliança do Antigo Testamento, a aliança entre Deus e o povo, e nós temos a aliança do Novo Testamento. A nova aliança. A nova aliança. No sangue de Jesus, né? Exatamente. Então nós compreendemos aqui que precisamos ter essa nossa união com o próprio Deus, e numa aliança existem duas partes, existe o acordo e existe o cumprimento deste acordo. E isso que é muito importante para que o ser humano compreenda e busque viver. O perigo para mim existe quando o ser humano não foca na vivência da aliança e se procura aquilo que até é possível na experiência da fé, que são coisas extraordinárias, só que não são a base, né? Não são a base. São coisas além daquilo que nós, de fato, precisamos para a construção da nossa fé. E aqui nós entendemos que a própria igreja, ela divide toda a revelação, ou seja, o extraordinário na vida do ser humano, né, revelado pelo próprio Deus, porque nós estamos falando aqui sobre a tentação de um mal que pode se revelar também, né? Nós estamos falando revelação de Deus que pode acontecer entre duas partes, que é revelação aquela comum através do próprio Deus que conversa no Antigo Testamento com seu povo através dos líderes que ele aponta e escolhe, né? E depois, quando ele termina essa revelação, através do próprio Cristo, Filho de Deus, que traz para nós a plenitude desta revelação. Esta revelação é suficiente para nós.
não precisamos ter nada além para ter tudo que nós precisamos. Para chegarmos à salvação. Exatamente. E com isso também entendendo que temos tudo para viver o nosso dia dentro do plano de Deus. Agora, podem acontecer algumas revelações particulares, extraordinárias? Acreditamos que sim. Só que nosso olhar é diferente para essas revelações. Eu jamais, dando exemplo, jamais eu posso dar um valor maior a uma revelação particular do que uma revelação feita pelo próprio Cristo, por exemplo, num dos evangelhos. Sim, sim. Nós não podemos Porque jamais às vezes as dizer... aparições podem... Uma aparição, entre aspas, né? Que pode não ser uma aparição, pode contradizer o ensinamento de Cristo. E aí, como é que fica? Né? Exatamente. E o ser humano é capaz de se perder. Por quê? Porque naquela aparição podem vir alguns elementos que vão convencer o coração do ser humano. Aí é onde o ser humano, abraçando aquela suposta revelação de Deus, pode abraçar, na verdade, uma tentação do maligno. Uma doutrina de confusão. Sim, Né? e mais ainda, quando nós falamos sobre essas revelações particulares, nós compreendemos que elas são sempre acolhidas para a igreja no sentido, a igreja está dando uma atenção quando vem um chamado para avaliar estas revelações, a igreja está dando uma atenção, mas sempre olhando pelos olhos da revelação, aquela que faz parte da revelação divina. Que a gente podia chamar de fé no ordinário, né? Isso mesmo. Então, assim que se avalia quanto que aquela revelação particular é fiel àquela revelação que já existe dentro da igreja, inclusive o magistério da igreja que está divulgando essa revelação divina. Né? É interessante que as aparições de Maria, por exemplo, elas buscam, né, principalmente as confirmadas, elas apenas repetem, enaltecem, reforçam aquilo que Jesus ensinou. Não se traz nada de novo. Né? Por exemplo, pede para a gente interceder, rezar pela salvação dos homens, pede para a gente seguir os mandamentos, os sacramentos, né, de forma digna. As aparições, temos outras aparições de anjos e de santos, que a gente percebe que muitas delas elas estão apenas reforçando aquilo que já está na revelação feita nas Sagradas Escrituras, através do magistério da igreja. Né? Sim, sim. Mas aí exatamente, se essas aparições carregam o mesmo olhar ao plano de Deus, a nós mesmos, a Deus também que se revela para nós, existe esse paralelo, né? No sentido, existe uma conexão, não tem aqui nenhuma separação, não existe aqui nenhum tipo de diferença entre uma e outra coisa. Aí que a igreja diz, nessas revelações nós podemos acreditar. É um dos critérios mais importantes. Exatamente. E se não tiver isso, logo podemos descartar que não é uma revelação verdadeira. É uma outra coisa tá extraordinária, confusão, né? Porque, como consequência, ela vai trazer uma confusão. Então, precisamos ter sempre grande atenção. Basta ligar computador, colocar lá busca aparições de Nossa Senhora. Aí já vamos ter uma lista enorme das aparições pelo mundo inteiro. E aí, vamos acreditar que em todas elas? Primeiro, nós não precisamos ter consciência e conhecimento de nenhuma delas. Por outro lado, se nos sentimos seguros o suficiente no conhecimento da revelação de Deus, aquela comum, propagada pelo magistério da igreja, nós podemos até olhar e dar atenção às revelações, começando com aquelas que, em certa maneira, a igreja já confirmou, avaliou. Aí nós podemos abrir nosso coração e compreender. Então, realmente, aqui vem, por exemplo, Nossa Senhora para nos trazer, como você falou antes, uma explicação melhor daquilo que parece que o ser humano não destacou o suficiente quando olhou
aquilo que Deus pede, aquilo que Deus ensina. Sim, Né? sim. Nós temos, por exemplo, além dessas aparições de Nossa Senhora, uma grande apreciação pela, por exemplo, Divina Misericórdia. E como ocorreu isso? Porque foi uma história ligada, claro, com a Polônia, então minha terra. Então, como aconteceu? Essa visão da irmã Faustina, de Jesus, que conversava com ela, trazia para ela muitas ideias que hoje nós apreciamos muito, né? Ela foi vista como uma coisa extraordinária de uma irmã que nós ainda não sabemos o que é. De que se trata? Na época, ela tinha acompanhamento de um padre, que isso é muito importante. Alguém que tem essa experiência e que realmente dava algumas dicas, ajudando a esta irmã para que ela não se perca no meio daquilo que pode para ela parecer ser mais importante, menos importante. Então, ele dava o apoio para ela e ela vivia essa experiência extraordinária, mística, onde próprio Jesus conversava com ela. Mas quando terminaram essas aparições, que naquele momento a igreja não disse logo, vamos então abraçar tudo isso porque é bem Foi bonito. tudo examinado bem minuciosamente. Né? Foi até um momento onde foi proibido de divulgar a Divina Misericórdia, porque pessoas já apreciavam aquilo que foi falado e tudo mais, porém a igreja ainda não terminou de fazer aquela avaliação. Então foi proibido, num certo momento, de divulgar a Divina Misericórdia, até a igreja chegar à conclusão. Tudo que a irmã Faustina está dizendo, tudo que Jesus, através dela, está nos dizendo, não está em confusão com a revelação divina que a igreja guarda. Pelo contrário, né? Tudo que foi revelado se confirmava, por exemplo, no Salmo 117, que fala misericórdia de Deus é eterna. Mesmo. E em tantas passagens da misericórdia que Jesus nos mostrou, né? O seu amor, isso mesmo. os seus ensinamentos. Então nós percebemos que essa visão exatamente deu para nós um novo olhar à misericórdia divina e que isso é muito, muito, muito bom, né? E eu, com isso, aproveitando, eu quero, assim, falar falar sobre também uma experiência muito presente ultimamente na igreja, que são, parece, revelações particulares que ocorrem, principalmente naqueles movimentos que muito buscam o Espírito Santo, né? Às vezes movimentos carismáticos, onde quer que se vive a emoção e quer que se vive o extraordinário. Mas onde existe um grande perigo, porque alguém naquele momento vai dizer que Deus está me revelando não sei o quê, quando nós não sabemos de que se trata. Então, tem que ter o mesmo discernimento, o mesmo cuidado. Claro, deveria mesmo cuidado ser... para que não se contradiga uma verdade. Isso mesmo. Da economia de fé, né? Da fé ordinária. Por isso, nós compreendemos que não podemos abraçar tudo que é extraordinário como uma fé ingênua, é porque isso mexe comigo, porque isso, em certa maneira, me traz uma emoção, porque eu lendo isso, aquilo, e eu sinto alguma vontade, por exemplo, de abraçar tudo isso. Nós precisamos ter esta cautela. Ouvir sempre a voz da igreja que é certa, né? que está nos dando o que nós precisamos, inclusive nos ensinando como, perante essas revelações, se posicionar, porque, no final das contas, trata-se da nossa salvação. E nós entendemos que o mal é capaz também de se revelar e nos levar à tentação. O que temos no início da Quaresma, né? Um evangelho que conta que Jesus foi tentado lá no deserto. O espírito mau, ele se revelou para ele, trouxe para ele algumas coisas, ideias e tudo mais. Então, nós compreendemos, o mal existe, por isso não podemos, repito, ser ingênuos. Precisamos ter toda a firmeza na revelação de Deus e olhar essas coisas extraordinárias com muita tranquilidade e cautela. Então, que bom Deus nos dê sempre muita sabedoria.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.